Bem, sejam bem-vindos a esse nosso novo encontro, que é uma complementação da aula 6. Eu acredito que não é nem necessário voltar à aula 6 para entender o que eu vou falar aqui agora, mas é bom pegar o áudio da aula 6 e recapitular se você passou muito tempo e já esqueceu o que foi falado na aula 6, que era sobre o conectivo lógico E. Também tem material no site, na aula correspondente, que vale a pena uma leitura. Aí, a partir disso, aí o entendimento deste áudio vai ser 100%. Eu acredito que, por mais que a gente converse aqui agora, e você entenda, estando aqui pela primeira vez, a coisa vai ficar melhor sedimentada se você seguir esse roteiro. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou deixar este áudio como um extra. Então pode ser que você esteja chegando aqui pela primeira vez. Bom, recapitulando, o conectivo E entre duas proposições simples, por exemplo, o Brasil é um país e Paris é uma cidade. Esta é uma proposição composta por duas proposições simples. Brasil é um país, é a primeira proposição. Paris é uma cidade, é a segunda proposição. Porque eu acho que, a partir deste ponto no curso, é muito mais importante eu passar as informações por áudio. Porque a gente precisa aprender a escutar. É difícil. Eu até demorei muito tempo para perceber que eu mesmo falhava nessa pregação de hoje. Porque, veja só, quando a gente está lidando com argumentação, a gente, na carreira de professor, a gente está explicando, e os alunos fazem perguntas, a gente já está pensando na resposta e acaba deixando uma boa parcela da pergunta sem ouvir. Né? Isso acontece também no cotidiano, né? A pessoa está conversando e você já está pensando no que vai falar depois e já desligou do que a pessoa disse, está dizendo, porque está mais preocupado, a gente está mais preocupado em fazer as nossas novas considerações para dominar a conversa a partir do ponto de vista que a gente pretende defender ou colocar. E quando eu falei Brasil é um país e Paris é uma cidade, eu tenho quase certeza que você prestou mais atenção no Brasil é país, Paris é uma cidade, do que o mais importante aí, que é o E. O E é o mais importante. Então, você tem que aprender a prestar atenção nessa pequena partícula, nesse pequeno elemento E. Porque se eu tivesse dito Brasil é um país ou Paris é uma cidade, seria uma proposição totalmente diferente. Eu vou repetir, seria uma proposição totalmente diferente. E para você refutar, dizer que a proposição anterior ou uma proposição qualquer é falsa ou verdadeira, você tem que ter certeza da estrutura dela. E a estrutura dela não é o Brasil é um país, Paris é uma cidade. Porque eu poderia ter falado qualquer coisa. Eu poderia ter dito futebol é um esporte, amarelo é uma cor. Podia ter dito qualquer coisa. A estrutura não é a proposição, a estrutura é o conectivo. Claro que depende das proposições, mas o esqueleto é E. Você prestar atenção no conectivo E. Tá entendido? Então assim, blá blá blá, 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 blá E, tralalá. Falou E, recapitulando o que eu disse na aula 6. Toda proposição composta só vai ser verdadeira se todas as proposições componentes forem verdadeiras. E outra forma de dizer, uma proposição composta pelo conectivo E só vai ser falsa se pelo menos uma das componentes proposicionais for falsa. Pelo menos uma que seja falsa já torna a composta pelo E falsa. Então é aí que você presta mais atenção. Se eu estou falando para você, olha, eu sou bonito,
e sou rico, e estou gravando um áudio, todas as proposições que eu disse aí, você vai ter certeza que eu estou gravando um áudio, é verdade. As outras ficam na sua generosidade. Vou dar uma moral para o professor, né? Pelo menos considera a primeira verdadeira. A segunda eu te garanto que é falsa. Mas, dito tudo isso, como eu te garanti que a segunda é falsa, a proposição composta é falsa, porque eu disse blá 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 e tralalá. A do meio é falsa. Bom, dando essa estendida no que eu falei da aula 6, eu quero hoje falar das substitutivas que aparecem, porque nem todo mundo fala toda hora e. Existem outras formas em qualquer língua do mundo para que o e seja substituído, até para não dar essa chamada cacofonia, esse eco, e. Não é assim que a gente conversa, não é assim que a linguagem prospera. Muitas das vezes, nós fazemos os usos das adversativas. O que é isso? É quando a gente fala mas, porém, contudo, todavia. Então, veja só a frase, a proposição composta. Brasil é um país, mas Paris é uma cidade. Pode não parecer, mas do ponto de vista lógico, essa proposição é a mesma coisa que falar Brasil é um país e Paris é uma cidade. Curioso, né? Mas tem força lógica de e. É a mesma coisa. Eu sei que a adversativa, esse tempero que a gente coloca a mais no mas, é para eventualmente fazer uma oposição do que foi falado antes. Por exemplo, hoje está frio, mas de manhã estava quente. Quer dizer, você quer fazer uma explicação para combater talvez algo que tenha sido pensado ou que você não queria transmitir antes. E por isso você disse o mas, que não era necessário do ponto de vista lógico, porque se você falasse está frio e de manhã fez calor, é a mesma coisa que dizer está frio, mas de manhã fez calor. Ou ao contrário, se eu inverti antes o que eu disse. A mesma coisa, as mesmas formas de usar a adversativa dizendo porém, contudo, todavia, é a mesma coisa. E por mais que seja uma riqueza da linguagem, quando você estiver escutando ou lendo uma notícia, porque no jornalismo isso é muito utilizado, também advogados, né, ao defender as suas peças, utilizam isso. Né? É claro que as intenções são parecidas, que é de defender um ponto de vista, mas você, como meu pupilo de lógica, você vai trocar todas essas palavras por e para ver se o que está sendo dito é verdadeiro ou falso. Então, se eu falo Brasil é um país, mas Paris é uma cidade, você já captura a estrutura. Olha, tem e aí. Eu vou substituir mentalmente o que a pessoa disse e pensar. Brasil é uma cidade... Opa, desculpa. Brasil é um país e Paris é uma cidade. Aí eu analiso as proposições. Penso, bom, a primeira é verdadeira, até aí tudo bem. A segunda é verdadeira, então todas são verdadeiras, logo a proposição composta é verdadeira. Vamos ver agora uma outra frase. Austrália é um continente, mas Nova Zelândia é uma ilha. Tá. Então veja o que eu disse. Austrália é um continente, mas Nova Zelândia é uma ilha. Veja, a primeira coisa que você vai fazer é trocar o mas pelo e, tá bom? E essa frase ela é mais perigosa do que você imagina, mas troca o mas por e. Aí você refaz mentalmente. Austrália é um continente e
Nova Zelândia é uma ilha. Aí você passa a analisar a estrutura, se é verdadeira ou falsa. E olha, essa parte aqui é complicada, porque você não se adverte a si mesmo pela estrutura do E, você se perde no ruído, na poluição, porque tem muita informação aí discutível que não faz parte da lógica, mas faz parte da área de conhecimento de geografia, por exemplo. Porque a geografia, a geopolítica que vai dizer se é verdadeiro ou falso cada uma dessas proposições. Então, se eu falo, eu já vou voltar nessa frase, tá? Calma lá. Mas se eu falar assim, por exemplo, 17 é um número amigo e 23 é um número casado? Ué, mas o que eu acabei de falar? Que conceitos são esses, professor? Aí que tá, você fica muito tempo perdido no conceito das proposições, o que é isso, o que é aquilo, e de repente isso não é importante. O número casado eu inventei, para dizer a verdade, tá? Número amigo existe. Depois, num outro momento, eu faço um artiguinho lá no site. Agora eu vou cumprir a promessa. Eu voltei naquela frase que é mais fácil para a gente analisar. Austrália é um continente. Bom, um geógrafo iria dizer para mim assim: não, professor, isto é falso. Isso é falso porque a Austrália não é um continente. A Oceania é um continente e depende de outros países, outras configurações geográficas, etc. O geógrafo diria uma coisa dessa, ou entraria na discussão do tamanho da Austrália ser continental e etc e tal, mas o mérito de dizer se é verdadeiro ou falso vai ser do geógrafo. Eu não vou comprar essa briga. Agora, a segunda proposição, Nova Zelândia é uma ilha. Olha, não precisa nem ser um expert em geografia de muito alto grau, mas eu me recordo que a Nova Zelândia é uma coleção de ilhas. Tem lá 2 ou 3 das maiores, mas falar que a Nova Zelândia é uma ilha é falso. Eu diria que é falso, mesmo não sendo um geógrafo. Você percebeu que a intenção de ter usado essa frase não é a nossa discussão se é ilha, se é continente ou não, mas é que se a gente ficar nisso, a gente se perde. E eu falando Austrália é um continente, você poderia, bom, essa tem polêmica, não vou falar nada. E Nova Zelândia é uma ilha, bom, essa eu garanto, essa é falsa. Aí você diz, olha, a sua frase, Austrália é um continente e Nova Zelândia é uma ilha, é falsa. Por quê? Porque Nova Zelândia não é uma ilha, são várias ilhas. Quer dizer, você percebeu o que eu quero te passar para você ser um expert em lógica? Você pode não ter conhecimento sobre todas as proposições componentes, ou algumas delas você nem sabe o valor, ou não quer entrar na polêmica se o valor é verdadeiro ou falso. Mas como elas foram conectadas pelo e uma delas você garante, você salva o valor da proposição composta. Salva no sentido de você falar, isto é verdadeiro e isto é falso. Isto tornará você um grande argumentador, um grande lógico. Muito bem? Bom, por hoje é só, eu me estendi bastante hoje e muito obrigado pela sua atenção. A gente volta a falar sobre lógica mais para frente.